Últimos acontecimentos online. Bem-vindos a mais uma edição de Últimos Acontecimentos Online, onde fazemos um resumo com as principais notícias ocorridas nos últimos dias. É o boletim de notícias do site projetoomega.com. Eu sou Gesiel Rodrigues e a partir de agora destacando para você notícias que julgamos importantes. E nós começamos com aquilo que está acontecendo no Egito, nesse preciso momento, onde após a destituição do presidente da Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi, violentos protestos têm acontecido naquele país. Apenas nos últimos dias já são contabilizados aproximadamente 60 mortos nos conflitos entre partidários da Irmandade Muçulmana e militares que ocupam atualmente o poder no Egito. Apenas hoje, violentos protestos na madrugada deixaram 7 pessoas mortas e 260 feridas. Então é um cenário de muita instabilidade neste momento no Egito, um conflito que tem, obviamente, conotações políticas e religiosas também, assim como o que está acontecendo na Síria. E ainda com relação ao Oriente Médio, nós continuamos atentos à tensão existente entre Israel e Irã. Informações têm chegado constantemente, principalmente nessas últimas horas. Uma delas aponta que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou numa entrevista ao canal norte-americano CBS que o Irã está cada vez mais perto da criação de uma bomba nuclear e disse que o governo dos Estados Unidos deveria estar preparado para lançar uma ação militar contra o Irã. De acordo com Netanyahu, os Estados Unidos deveriam ampliar as sanções contra o Irã e, caso não tenham êxito, lançar uma ação militar contra aquele país. Isso foi dito pelo primeiro-ministro de Israel nas últimas horas. Ao mesmo tempo, documentos da inteligência dos Estados Unidos advertiram que o Irã poderá testar, já no ano 2015, um míssil balístico intercontinental capaz de alcançar o solo dos Estados Unidos. Isso está inserido no informe do Pentágono divulgado nos últimos dias. Na edição de hoje do Jerusalem Post, o ex-diplomata dos Estados Unidos, John Bolton, declarou que Israel deveria ter atacado militarmente o Irã ontem, ou seja, que Israel já deveria ter lançado esse ataque há muito tempo. Então nós vemos, através de notícias como estas, que o cenário caminha rumo a um grande confronto ou um grande acordo de paz também. Existem essas duas possibilidades no Oriente Médio. Existe a questão do Egito, como já temos relatado aqui, a guerra civil ocorrendo na Síria, os conflitos entre israelenses e palestinos e essa tensão nuclear entre Israel e Irã. Enquanto isso, as forças armadas da Rússia estão iniciando os maiores exercícios militares desde a época da União Soviética, envolvendo a participação de mais de 160 mil efetivos militares. São apenas alguns dos fatores que se apresentam neste momento e que, em nossa opinião, tem um alto significado profético. Nós vamos continuar acompanhando essas informações e, enquanto isso, continua esse assunto que tem tomado as manchetes de todo mundo, que é a espionagem, principalmente a espionagem feita através de meios eletrônicos de comunicação, como internet, telefones. E as notícias não param de chegar em relação a isso. No dia 9 de julho foi noticiado que o governo alemão vende a privacidade dos seus cidadãos. 2 dias depois, a Rússia divulgou que vai começar a usar máquinas de escrever para evitar a espionagem digital. No mesmo dia foi divulgado que o Brasil sabe desde 2001 que os Estados Unidos espionam a internet. Inclusive, hoje saiu a notícia que a inteligência dos Estados Unidos tem auxiliado ações da Polícia Federal no Brasil. No dia 15 de julho foi noticiado que o presidente da Bolívia, Evo Morales, proibiu seus ministros comunicação por e-mail e por telefone. Hoje, notícias de que funcionários do Equador e suas comunicações estariam sob espionagem também. Então, são apenas algumas manchetes em relação a esse tema. O ex-agente da NSA, Edward Snowden, continua na Rússia. A informação é que ele pediu oficialmente asilo provisório naquele país e nós vamos continuar atentos aos desdobramentos dessas notícias também. Tudo isso, em nossa opinião, leva tanto as pessoas como os próprios governos para a busca de um novo ordenamento mundial. No terreno do gemido da natureza, nós destacamos algumas informações. A primeira chegou no dia 9 de julho e apontou para a subida do vazamento de radiação em Fukushima 90 vezes apenas em 3 dias. Existem altos níveis de césio, que
que é um elemento altamente radioativo, e grande parte da água subterrânea daquela localidade está comprometida. E não se sabe ao certo qual é o nível de contaminação do Oceano Pacífico em função daquilo que tem ocorrido em Fukushima desde 2011. É bom lembrar que naquela localidade trabalham cerca de 3.500 operários que estão diariamente tentando resolver essa crise. De acordo com alguns especialistas, esse trabalho pode demorar entre 30 e 40 anos. Então esse é o retrato do que está acontecendo em Fukushima, no Japão, e a provável contaminação em larga escala que isso esteja causando. Em outra frente chegam notícias da Índia, onde já há aproximadamente 6.000 mortos em função de inundações que têm ocorrido na Índia. Nós destacamos também aquilo que tem ocorrido nos últimos dias, estranhos sinais nos céus. Por entre as nuvens têm sido vistos o que parecem ser reflexos, luzes. Não se sabe ao certo o que é isso. Muitos estão falando que pode ser o projeto Blue Beam, que estaria inserido no cenário de grande engano que se aproxima sobre a humanidade. No entanto, nos chama a atenção esse tipo de fenômenos que tem ocorrido nos céus nesses últimos dias. Voltaremos a qualquer momento com mais uma edição de Últimos Acontecimentos online no site projetoomega.com e aqui em nosso canal TV Projeto Ômega. Grande abraço para todos, fiquem na paz do Altíssimo e até a próxima. Últimos Acontecimentos online.